Bom, boa noite a todos. Nessa quarta, a gente está dando seguimento ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 14, em serviço espiritual. Como de costume, né, a gente vai lendo o capítulo, vai fazendo algumas considerações. No final também a gente reserva um tempo para fazer algumas considerações do capítulo que a gente estudou. Lembrando sempre que isso aqui não é uma aula, não é nada disso, é um estudo em conjunto que todos nós aqui estamos aqui reunidos aqui para estudar e aprender, né? Então, realmente um estudo em grupo, né? Então, vamos dar a continuidade. Então, hoje no capítulo 14, como disse, em serviço espiritual. Distanciávamos da instituição quando o marido desencarnado de Dona Celina, cuja presença assinaláramos no decurso da reunião, se aproximou de nós. Demonstrava conhecer nosso orientador, porque estacou ao nosso lado e exclamou: meu caro assistente, por obséquio. Aulos apresentou-nos o novo amigo. É o nosso irmão Abelardo Martins. Foi o esposo de nossa cooperadora Celina e vem se adaptando aos nossos regimes de ação. Via-se, de pronto, que Abelardo não era uma entidade de escola. As maneiras e a voz traíam-lhe a condição espiritual de criatura ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Meu caro assistente, continuou inquieto, venho rogar-lhe auxílio em favor de Libório. O socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo. Nesse parágrafozinho anterior aqui, né, ele fala que não era uma entidade de escola, as maneiras e a voz traíram a condição espiritual. Isso aí mostra, né, de maneira bem clara, como às vezes algumas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, né, o fato da gente desencarnar não muda nada na gente, né? Nós continuamos sendo as mesmas pessoas, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com as mesmas dificuldades, né? Então, o fato de nós simplesmente desencarnarmos e irmos para um outro plano da vida não modifica nada, nós continuamos sendo exatamente o que nós somos, né? Então, isso é interessante que, às vezes, as pessoas que não têm muita familiaridade com a doutrina espírita acham que, pelo fato de desencarnar, a pessoa, ou uma comunicação de um espírito, né, desencarnado, aquilo toma aquilo como uma verdade absoluta, né? Então, a gente, quando recebe uma comunicação de um desencarnado, a gente tem que estar sempre com isso em mente, né? Que a gente está recebendo uma comunicação de uma pessoa que a gente, na maioria das vezes, pode nem conhecer. E os cuidados que a gente tem que ter é o mesmo que a gente tem em relação aos encarnados, né? Quando chega uma pessoa que você não conhece e te transmite uma mensagem, alguma coisa, você, né? Será que isso é realmente uma mensagem que a gente deve considerar ou não? Os cuidados devem ser o mesmo, né? Porque quando a gente começa a tomar por base isso, pelo fato de ser desencarnado, aquilo que está sendo dito é a verdade absoluta ou é uma coisa que vamos dizer, que traduz a verdade, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Muitos caem em dificuldade por causa disso. Então, aí, continuando. Meu caro assistente continuou inquieto. Venho rogar-lhe auxílio em favor de Libório. O socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, mas é a mulher que piorou, perseguindo. Conte conosco, aderiu o orientador de boa vontade. Contudo, é importante que Celina nos ajude. E, afagando-lhe os ombros, concluiu: volte a companheira e, tão logo se desligue Celina do corpo, pela influência do sono, traga em sua companhia, a fim de que possamos seguir todos juntos, aguardar Luzenos no jardim próximo. O interlocutor afastou-se, contente, enquanto penetrávamos enorme praça arborizada. Detivemo-nos à espera dos companheiros e, aproveitando os minutos, Aulo se reportou à solicitação recebida. Abelardo interessava-se por Libório dos Santos, o primeiro comunicante daquela noite,
que víramos amparado por intermédio de Dona Eugênia. E, alongando explicações, informou-nos que o esposo de Dona Celina vagueara por muito tempo em desespero. Na experiência física, fora um homem temperamental e não se resignara, de imediato, às imposições da morte. Atrabiliário e voluntarioso, desencarnara muito cedo, em razão dos excessos que lhe minaram a força orgânica. Tentou, em vão, obsediar a esposa, cujo concurso reclamava, qual se fora simples serva. Reconhecendo-se incapaz de vampirizá-la, excursionou alguns anos nos domínios das sombras, entre espíritos rebelados e irreverentes, até que as orações da companheira, coadjuvadas pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-lo. Curvara-se, enfim, à evidência dos fatos. Reconheceu a improbidade da intemperança mental, em que se comprazia, e depois de convenientemente preparado pela assistência do grupo de amigos que acabávamos de deixar, foi admitido numa organização socorrista, em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Então, ele estava naquela situação e agora está numa situação um pouquinho melhor, né? Tomou a consciência do quadro de dificuldade que ele estava passando. Tão logo o assistente completou a rápida biografia, Hilário considerou curioso. O contato com Abelardo suscita indagações interessantes. Continuará ele, porventura, em comunhão com a esposa? Sim, elucidou o orientador. O amor entre ambos tem profundas raízes no pretérito. Apesar da diferença em que se exprimem, por que não? Acaso o Pai Celeste deixa de amar-nos, não obstante as falhas com que pautamos, ainda a vida em que nos é própria? Realmente, concordou meu colega, um tanto desapontado. Este argumento é indiscutível. Entretanto, Abelardo religou-se à mulher? Perfeitamente. Nela, encontra valioso incentivo ao trabalho de autorrecuperação em que se estagia. Mas, na posição de espírito desencarnado, chega a partilhar-lhe o templo doméstico, tanto quanto lhe é possível. Então, assim, uma outra coisa que a gente tem que refletir aqui, né? Que na nossa casa, nos nossos ambientes, né, familiares, nos nossos ambientes de trabalho, a gente constantemente está compartilhando esses ambientes com outros espíritos, né? E às vezes a gente esquece um pouquinho disso, né? São espíritos ali que estão coabitando ali junto com a gente, né? E que a gente está sendo influenciado e que a gente está influenciando também, né? Esses espíritos, né? Isso em todos os nossos ambientes que a gente vive, né? Em casa, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho. Então, é interessante a gente ter sempre isso em mente, né? Que a gente está sempre... a gente tem sempre uma multidão de testemunhas, né? Como diz no Evangelho, né? A gente está sempre visto uma legião de testemunhas e interagindo com esses espíritos, né? Tanto quanto lhe é possível, por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu e, por esse motivo, o lar terreno, com a ternura da esposa, é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Diariamente se entrega ao serviço árduo, na obra assistencial em favor de companheiros ensandecidos, mas descansa, sempre que oportuno, no jardim familiar, ao lado da companheira. Uma vez por semana, acompanha-lhe o culto íntimo de oração. Ele é firme associado nas tarefas mediúnicas, e todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Não foram apenas cônjuges, mas conforme as disposições da carne. São infinitamente amigos, e Abelardo agora procura aproveitar o tempo,
a benefício de seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual, né? Então, aqui é interessante também, ele diz aqui, né, que ele se beneficiava na, na convivência com a família, né, com a esposa, principalmente no culto íntimo de oração, né? Então, a gente pode fazer aqui uma reflexão dentro daquilo que a gente estava falando, né, da gente estar sendo sempre acompanhados, os nossos ambientes sempre coabitados por criaturas do mundo espiritual, a importância do próprio evangelho no lar, né? Quando a gente faz semanalmente o evangelho no lar, você vê aqui, né, aqui ele está descrevendo exatamente isso, né, que ele sentia, vamos dizer, aliviado, né, quando acompanhava o culto íntimo de oração. Então, a importância do culto do evangelho no lar, da gente ter o hábito de orar em casa, né, ao acordar, ao dormir e tal, porque a gente está sempre sendo acompanhado por esses, vamos dizer, esses amigos, esses companheiros espirituais, né? Então, a importância da gente procurar sempre nos nossos ambientes, não só de domiciliar, mas nos nossos ambientes de trabalho, criar esse hábito da oração, né? Principalmente quando nós médicos, né, a gente vai começar um dia de trabalho, alguma coisa, pedir um amparo, assistência, né, do mais alto, para que as pessoas que ali estejam em contato com a gente, tanto os encarnados como os desencarnados, estejam sendo assistidos também naquilo que está além da nossa capacidade de intervir, né? Que a gente possa ser amparado naquilo que é nossa, que a gente só a gente pode ajudar, né, que é a parte material, e a espiritualidade não vai ter como intervir no nosso trabalho profissional, mas pedindo a assistência àqueles encarnados e aqueles desencarnados que vêm junto com eles, né, que eles também possam estar sendo assistidos nas suas necessidades e coisas que a gente não tem a percepção do que está acontecendo, né? Então, a importância da prece, da a gente solicitar sempre ajuda, não esquecendo que a gente não está sozinho, né? Isso, porém, é comum. A separação dos casais é apenas imaginária? O caso não faz regra, ponderou o assistente bem-humorado. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já exista na experiência vulgar. Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova a que se submeteu, à maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua, sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos, né? É aquilo, né, que o próprio Evangelho diz, né, a respeito da família espiritual, né? A gente está sempre ligado pelos nossos laços de afetividade, de amor, naqueles seres que a gente ama, que a gente mesmo que tenha deixado aqui na Terra ou no plano espiritual, por afinidade, por amor, esses laços não se desfazem, né? É o que a gente aprende ali no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Hilário refletiu alguns momentos e conjecturou. A travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações. Cada viajor em sua estrada, cada coração com seu problema. Bem-aventurados os que se renovam para o bem, exclamou Aulus, satisfeito. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha, através da renúncia. Quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida, saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Depois da morte, habitualmente aprendemos no sacrifício dos próprios sonhos
a ciência de amar, não segundo nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Senhor. Mães obrigadas a entregar os filhinhos a provas de que necessitam, pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família, esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas irmãs, esposos que são impelidos a aceitar a colaboração das segundas núpcias no lar de que foram desalojados. Tudo isso encontra na vizinhança da terra. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal. E quando lhe não aceitamos o desafio, o sofrimento é o nosso quinhão. Então, aqui ele fala uma coisa, uma reflexão interessante para a gente também, né? Ele fala que assim, a mãe entregar os filhinhos a provas que necessitam, né? Muitas vezes a gente tem os filhos, né, passando dificuldade alguma, e a gente quer resolver, na realidade, o problema dos filhos, né? Quando a gente entende que aquelas dificuldades que muitas vezes eles estão passando, né, são experiências que são necessárias para eles, né? Que aquilo não é à toa, né? Se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tudo o que acontece é porque Deus permite. E se Deus permite, tem um fim inteligente e um fim bom. Então, às vezes, mesmo experiências dolorosas, são experiências necessárias, né? E a gente, às vezes, quer resolver aquilo como se nós fôssemos Deus, queremos fazer o papel de Deus. A gente tem que entender que dentro dessas situações, a gente tem que tentar agir da melhor maneira possível, tentar ajudar da melhor maneira possível. Mas a experiência da vida e aquilo que a pessoa tem que passar é entre ela e Deus, né? Vai depender do livre-arbítrio, e Deus vai encaminhando as experiências que são necessárias para que cada criatura caminhe, né? E a gente tem que entender isso, e à medida que a gente entende isso, a gente, mesmo diante dessas dificuldades, até dos seres amados, a gente sofre menos, né? É o que ele diz aqui, né? Quando não aceitamos o desafio, o sofrimento é nosso quinhão. Então, às vezes, a gente pode passar, mesmo vendo, às vezes, a dificuldade de um ser querido, né? Mas se a gente começar a compreender realmente a essência daquela situação, né, o nosso sofrimento não é que não exista, mas é um sofrimento menor, né? E com largo sorriso ajuntou: quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. A conversação prosseguia valiosa e animada, quando Abelardo e Celina chegaram até nós. Vinham reconfortados, felizes. Em companhia da esposa, o novo amigo parecia mais leve e radiante, como se lhe absorvesse a vitalidade e a alegria. Notei que Hilário, pela expressão fisionômica, trazia consigo um novo mundo de indagações a exteriorizar. Contudo, Aulus advertiu: sigamos, é necessário agir com presteza. A breve tempo, penetramos nebulosa região, dentro da noite. Os astros desapareceram a nossos olhos. Tive a impressão de que o piche gaseificado era o elemento preponderante naquele ambiente. Em derredor, proliferaram soluços e imprecações, mas a pequenina lâmpada que Abelardo agora empunhava auxiliando-nos, não nos permitia enxergar senão o trilho estreito que nos cabia percorrer. Findo alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada, em que vários enfermos se demoravam, sob assistência de enfermeiros atenciosos. Entramos. Aulus explicou que estávamos ali diante de um hospital de emergência, dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais. Tudo pobreza, necessidade, sofrimento, disse-nos Abelardo, orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina de serviço. O irmão Justino, diretor da instituição, veio até nós e cumprimentou-nos. Pediu escusas por não lhe ser possível acompanhar-nos. A casa jazia repleta de psicopatas desencarnados
e não poderia, dessa forma, deter-se naquele momento. Deu-nos, porém, permissão para agir com plena liberdade. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que não pude sopitar meu espanto. Como cogitar de reajuste num meio atormentado quanto aquele? O assistente, contudo, amparou-me, aclarando: importa reconhecer que este pouso é um refúgio para desesperados. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos, de pronto, a estabelecimentos de recuperação positiva, ou regressam às linhas de aflição de que se procede. Aqui apenas atravessam um pequeno estágio de recuperação. Então, a gente vê que alguns deles conseguem uma pequena melhora e são encaminhados para locais onde eles podem ser melhor tratados. Outros não, eles caem naquela condição de desequilíbrio e voltam para os lugares de desespero que eles se encontravam, né? Você vê assim, a abnegação desses espíritos que trabalham nesses lugares, né? Então, assim, é preciso muito amor, muita coisa para trabalhar num ambiente tão difícil, né? Um ambiente tão difícil ali, de forma desinteressada, né? Ali é um serviço anônimo, né? Que não aparece, né? Ninguém ali está preocupado em parecer, em se destacar, coisa. É um serviço realmente muito bonito, né? E não é para qualquer espírito, né? Conseguir trabalhar numa situação dessa e manter o equilíbrio, manter. Então são espíritos muito abnegados mesmo. Alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar engazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Enxergava-nos impassível. Exibia o semblante dos loucos, quando transfigurados por ocultas flagelações. Um dos guardas veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente trazido à internação denotava crescente angústia. Aulus acrescentou paternalmente e, em seguida, informou: o pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. Então, é o processo obsessivo, como a gente comentou já aqui várias vezes, né? É preciso ter sintonia, né? Para que ele se dê. Temos, então, aqui, aleguei, um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra, nos setores da mediunidade torturada. Médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa como se lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. Sim, aprovou o orientador, enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua, em que os obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. É um processo de simbiose, né? De vampirismo, de simbiose. Temem a separação, pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios de afinidade, e daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. A gente vê alguns relatos, né, alguns livros aí, desses casos de obsessão assim, que são tão violentos que dão origem até aqueles gêmeos chipófagos, né? Aquelas coisas assim. Os próprios perispíritos acabam se fundindo, né? É uma coisa tão doentia da mente, né? De simbiose, de vampirismo de um espírito com o outro, que é até uma fusão dos próprios perispíritos e tal. Isso vai se refletir quando reencarnam, né? Como esses casos aí de gêmeos chipófagos e tal. O doente fizera-se mais angustiado, mais pálido. Parecia registrar uma tempestade interior, pavorosa e incoercível. Tudo indica a vizinhança da irmã, que se lhe apoderou da mente. Nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito.
Mal acabara o orientador de formular o seu prognóstico e a pobre mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono, apareceu à nossa frente, reclamando feroz. Libório, Libório, por que te ausentaste? Não me abandones. Regressemos para nossa casa. Atende, atende. Que vemos? Exclamou Hilário intrigado. Não será esta a criatura que, a serviço dessa noite, pretende isolar das más influências? E porque o orientador respondesse de modo afirmativo, meu colega continuou. Deus de bondade, mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Não roga socorro à instituição que frequenta? Isto é o que ela julga querer, explicou Aulus cuidadoso. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variadas matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com menor esforço. Dizem-se prejudicadas e inquietas. Todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades a se exprimirem, de novo, em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas, na qual se comprazem. Né? Ou seja, é uma coisa muito difícil, né? Você vê a pessoa que acaba usando aquela doença como vamos dizer, uma justificativa, né? Para chamar a atenção dos outros, para chantagear as outras pessoas, né? Então a gente observa isso algumas vezes, né? Principalmente às vezes em pacientes e tal, né? Eles utilizam a doença às vezes para manipular aqueles familiares que estão em volta, né? De acordo com os interesses que lhes convém, né? Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros, sob vigorosa fascinação mútua, até que o centro de vida mental se lhes altere. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. A esse tempo, o recém-chegado conseguira beirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Sorria a ele agora à maneira de uma criança contente. Identificando, porém, a presença de Dona Celina, a infeliz bradou colérica. Quem é essa mulher? Dize, dize. Nossa abnegada amiga avançou para ela com simplicidade e implorou. Minha irmã, acalme-se. Libório está fatigado, enfermo. Ajudemo-lo a repousar. A interlocutora não lhe suportou o olhar doce e benigno, longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo que a se associara. Enceguecida de ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas, que não seria lícito reproduzir, e abandonou o recinto em desabalada carreira. Libório mostrou evidente contrariedade. Aulus, contudo, aplicou-lhe passes, restituindo-lhe a calma. Em seguida, o assistente nos disse amorável. Como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante, encontrando Celina junto do enfermo, dar-nos-á tréguas valiosas, de vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Quando acordar do corpo carnal, pela manhã, nossa pobre amiga lembrar-se-á vagamente de haver sonhado com Libório, ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressão a seu bel prazer, porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Abelardo, satisfeito, acariciava o doente, antevendo-lhe as melhoras.
Hilário, semi-espantado, considerou: o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. Respondeu Aulo sorrindo: sim, a inércia é simplesmente ilusão, e a preguiça é fuga, que a lei pune com as aflições da retaguarda. Mas nossa tarefa estava agora cumprida, e por isso afastamo-nos. Daí a minutos, despedindo-nos, prometeu o assistente reencontrar-nos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte. E aqui encerra o capítulo. Né? Esses últimos parágrafos aqui é bem interessante aqui, né? É uma reflexão bem importante para a gente fazer. Né? Ele diz aqui: o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda parte, o serviço incessante por toda parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. Né? A inércia é simplesmente ilusão e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Essas duas frases aqui são muito importantes. É o que Jesus falou, né? Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Né? Então, assim, a importância do trabalho, né? Que simplesmente a ilusão é a preguiça. Na preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Então, assim, é uma reflexão muito importante a respeito da importância do trabalho, que se dá de forma incessante, sem parar. Né? Jesus disse, né? Meu pai trabalha e eu trabalho também, até hoje, né? Incessantemente. Né? Então, às vezes a gente quer fugir dos nossos compromissos, das nossas assumidos, das nossas condições buscando uma condição de trabalho, de descanso, de inércia, né? É o que a gente às vezes acha que aí que está o que é bom, né? Agora eu vou me aposentar, eu vou poder descansar, vou poder curtir a vida, né? Quando na realidade não é isso, né? Assim, a vida é trabalho. Isso não quer dizer que a gente não possa se aposentar, mas assim a gente tem que continuar trabalhando, né? Eu costumo às vezes tem os pacientes às vezes chegam com depressão e ficam em casa sem fazer nada, né? Eu costumo fazer uma comparação seguinte, e é uma verdade, né? Aqueles instrumentos de agrícolas, né? Aquelas foices, aquelas coisas que se usa para cavucar a terra, quando eles estão sendo utilizados, né, no cultivo da terra, eles não enferrujam. Basta fechar eles no galpão e deixar eles algum tempo ali parados, que eles rapidamente aquele metal se enferruja. Então, o nosso espírito é mais ou menos como isso, né? Se a gente parar, a gente é igual o instrumento agrícola, né? A gente enferruja, né? A gente não foi feito para ficar inerte, para ficar, como ele diz aqui, preguiça, né? Parados. A gente foi feito para o trabalho, né? Que Deus constantemente está criando, né? Sem parar, está criando mundos, criando e nós como filhos deles, né? Constantemente como co-criadores, né? Por exemplo, Jesus, que junto com uma pleia de espíritos formou o próprio planeta Terra, né? E está trabalhando dia e noite incessantemente no aperfeiçoamento do planeta, dos espíritos que habitam esse planeta, né? Sem descanso, sem parar, né? Então, eu acho que só além de tudo que a gente já viu nesse capítulo e aprendeu, né? Se a gente conseguir, vamos dizer, fixar isso, né? Esse final aqui, né? A inércia é simples ilusão e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Então, se a gente parar, a gente vai ser tocado para frente para continuar andando, através da dor, né? Da dor, do sofrimento. Assim, mais um capítulo aqui que, apesar de curto, né? Traz aí um monte de ensinamento, né? Da complexidade dessas relações espirituais, de encarnado, desencarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado,
é tudo muito complexo, né? Né? Então, as coisas não são simples, assim como a gente, às vezes, vê uma situação e já... As coisas são bem mais complexas do que isso. E aí, o que vocês... Alguém quer comentar alguma coisinha? Fazer alguma consideração? Ô, Newton, eu acho bem interessante, né? Quando tem aí a ligação do encarnado, do encarnado para o desencarnado, né? A gente acha que é diferente, né? Mas é totalmente igual, né? Daqui para lá quanto de lá para cá é exatamente igual. Só tem uma pequena diferença. De lá para cá eles nos veem e daqui para lá a gente não os enxerga. Então a gente, eles acabam estando à frente de nós, ou seja, eles acabam tendo uma como é que se diz? Uma vantagem em relação a nós, porque eles nos enxergam, né, o tempo todo, eles sabem onde a gente está. E a gente, um médium que é mais sensitivo, ele percebe eles, né? Dá para a gente perceber nitidamente, mas a gente fica em desvantagem, né? Sim, é verdade. Então, a obsessão de lá para cá é muito mais poderosa, né? Eu acho que é muito mais forte. Daí a gente pensar assim, quando você fala os bandidos têm que morrer, né? Matar os bandidos, eu acho que é ledo engano, né? Eles ficam mais fortes quando eles, né, os espíritos ignorantes, nossos irmãos, eles são irmãos ignorantes, eles ficam mais fortes quando estão fora do corpo, porque eles têm mais chance, né? Eles vão agir de forma mais livre, né? De atacar. Então, eles percebem, eles podem atacar de forma tranquila. E a gente pode, né? E quando eles estão encarnados, fica mais fácil, né? De você controlar, de você botar até num presídio reeducativo, alguma coisa assim. Mas as pessoas deviam entender isso, né? Sim, Mas é difícil. Verdade. A gente fica mais à mercê deles do que quando eles estão encarnados, né? Com certeza. Isso aí para quem não tem essa visão, né? Acha que resolve o matar, problema, né? vamos matar todos né, os irmãos que E está estão resolvido. porque aí resolve. Nossa, aí fica mais pesado, né? Mais difícil ainda, é verdade. Porque não muda, né? Depois que morre, não muda, a Sim, gente sabe. exatamente. Tudo Que a gente igual. comentou no começo. A gente continua sendo as mesmas pessoas, com os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades, as mesmas qualidades. Só muda de plano. Só muda de plano. Mais alguém aí quer fazer algum comentário, alguma reflexão aí do... Esses capítulos são pequenininhos, mas tem muito ensinamento assim, né? Então, assim, eu acho assim engraçado, quando a gente estuda em grupo, assim, eu acho que a gente assimila muito melhor, né? Assim, parece que a gente, pelo menos eu tenho essa percepção. Às vezes, quando a gente está lendo um livro sozinho, às vezes o pensamento às vezes é mais fácil da gente perder o foco, de pensar, às vezes, quando a gente estuda em grupo, conversa e reflete sobre o tema, eu acho que assim, o aproveitamento que a gente tem do que a gente está lendo, eu pelo menos sinto sinto assim, eu consigo aproveitar melhor o que eu estou estudando, o que eu estou lendo. Porque a gente reflete sobre aquilo, e às vezes a gente está lendo um livro sozinho, assim, não sendo em grupo, num estudo como a gente faz, a gente se dispersa com muito mais facilidade, né? Às vezes a gente não reflete tanto quando a gente está estudando em grupo, né? Uhum. Aprende... Uma coisa que me chamou a atenção foi igual o Hilário, né, que comentou que ficou surpreso do trabalho incessante, né,
da espiritualidade, Sim. né? Tanto do encarnado com o desencarnado, com a vida. A gente percebe em todos os livros, em todos os relatos, como a espiritualidade está sempre atenta, né? E o poder da oração, quando você faz uma oração por um outro, e vem ajuda, né? Tá sempre, você pode rezar para Santo Antônio, por exemplo. Não é o Santo Antônio que vai receber a mensagem, mas alguém recebe, né? Sim. E a ajuda vem. Então, a gente vê que a espiritualidade está sempre em prol da gente. A gente que tem que estar em sintonia para receber essa ajuda, perceber essa ajuda, né? É verdade. Importante isso. Mas, assim, mais um capítulo é interessante, né? Essa obra de André Luiz realmente é muito interessante, né? Todas elas, né? O mecanismo da mediunidade que a gente estudou antes, né? A gente não fez não gravou, mas a gente estudou e aqui a gente está vendo nesse livro aqui a parte prática do que a gente viu ali no mecanismo da mediunidade, né? E todas as outras obras do André Luiz, né? Você vê que tem visto aí que todas as AMES aí têm feito estudos assim como o nosso, assim, né? Às vezes num formato um pouquinho diferente e tal, mas assim, basicamente todas estão estudando assim as obras de André Luiz e foi o que a doutora Marlene, né, antes de desencarnar, ela pediu para todas as AMES realmente de fazer estudo das obras de André Luiz, né? E a gente vê realmente que são, né, tem muita coisa que é uma riqueza aí, a gente vai estudar isso a vida inteira na outra vida e não vai extrair daí tudo que tem para ser extraído, né? Então, assim, uma obra muito importante que a gente deve dar continuidade. A vantagem agora da gente poder gravar é que fica à disposição de muitas pessoas, né? Vai ficar aquilo ali gravado e, apesar de ser um estudo simples, aqui ninguém é professor, ninguém vamos dizer, ninguém eu tinha, no centro que eu frequentava no Rio, né, tinha um dirigente lá que falava o seguinte, concordo, em doutrina espírita não tem professor. O professor o único professor é Jesus, né? Nós todos aqui somos todos estudantes, né? Todos aprendizes, né? Então, assim, a gente tem que realmente pegar, se juntar e procurar estudar e procurar absorver aí o melhor possível de estudo para que a gente possa botar isso em prática, né? Também estudar só por estudar não tem sentido. Se a gente não colocar o que a gente estuda em prática, em favor de nós mesmos, em favor dos outros, o estudo não tem sentido, né? Então, aqui, como eu disse no começo, né? Isso aqui uma aula, não é nada disso, é um estudo. Todos nós aqui estamos aprendendo do mesmo jeito, né? Todos nós aqui estamos estudando e aprendendo junto, né? Por isso que eu até falei para quem está vendo a aula e vai ver depois aí a nossa conversa, quiser colocar, tem o e-mail, né, da AME e tal, quiser participar, mandando alguma interação, alguma consideração, alguma coisa que a gente deixou de falar, é sempre bem-vindo. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, gostei do que você falou mesmo, né? Você vê que é um capítulo bem curto, né? Mas quantos detalhes eles nos passam, né? É o primeiro capítulo que foi fora da sessão mediúnica, né? Todos os outros eram em sessão mediúnica, né? Esse foi o primeiro que não foi. E você vê alguns detalhes, né? A relação de casamento, né? Quando existe uma ligação profunda ali, como esses laços ainda permanecem, né? Quer dizer, mesmo depois de desencarnado, ele tentou obsidiar ela, né? E ela, como tem uma elevação moral, não foi atingida pela obsessão do ex-marido, e depois ele percebe a situação que ele se encontra, como ela o acolhe de novo na própria casa, né? O trabalho contínuo que eles fazem
ela quando no sono, né? O trabalho no mundo espiritual, né? Essa ligação, né? Então, quanta coisa importante que eles passam para a gente em tão poucas páginas, né? E Foi realmente bem. que onde ele foi abrigado, né? Quer dizer, numa casa, num umbral, né? O trabalho incessante ali, uma casa de socorro no umbral para esses espíritos, né? A obsessão de encarnado para desencarnado, tantos conceitos, né? Que foram trabalhados em poucas páginas. Realmente é um livro muito, muito rico, né? E até mesmo onde ele foi abrigado ali, né? O que ele diz, ele poderia, através do próprio livre-arbítrio, né? Ele poderia, vamos dizer, a situação dele melhorar e ele ser levado para um lugar melhor, ou se ele não quisesse, ou se ele ia voltar para a mesma situação que ele estava antes, ia voltar lá para o Exatamente. umbral e, quer dizer, Para a situação de obsediar a companheira, isso porque é o ali ele foi livre-arbítrio, né, que nós resgatado. temos. É, Livre-arbítrio. né? E realmente a frase que vocês dois citaram no final realmente é importante, né? O trabalho incessante, né? A espiritualidade não para nunca, né? Trabalho é E vida, nem né? a gente também, né? Quando a gente dorme, como a gente trabalha, né? No mundo espiritual, né? Liberto do corpo físico. E Assim muitas como a vezes Celina, né? muitas vezes a gente não tem nem consciência, né? E como Uhum. às vezes aquelas lembranças que nós temos de sonhos, né? Como realmente são lembranças de coisas que nos aconteceram e que acabam nos pautando para um lado positivo, né? Uhum. É verdade. Bom, é isso aí. Então, a gente encerra aqui o capítulo 14 e na próxima quarta-feira a gente dá seguimento, né, com o capítulo 15, né? Forças viciadas. Então, na próxima quarta, nós nos encontramos novamente, tá? Então, antes de fazer a nossa prece de encerramento, eu vou interromper aqui a gravação e a gente se encontra novamente na próxima semana. Deixa eu só acertar aqui a tela aqui. Eu vou interromper a gravação.